É nosso convidado Jorge Bacelar Gouveia, docente na Faculdade de Direito da Nova e também antigo presidente do Conselho de Fiscalização do CIRP. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Boa tarde. O secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro atribui de certa forma responsabilidades ao SIS, no caso polémico da recuperação de computador, ao referir que reporte não significa um pedido para atuar. Bem, eu sempre que ouço alguma coisa sobre este episódio, que tem tido várias cenas evolutivas, vejo sempre que se retira uma palavra do enredo inicial e, portanto, inicialmente tinha havido uma comunicação, depois era uma comunicação que não era uma ordem, mas era apenas um alerta. Agora vem-se dizer que, afinal, não é sequer um alerta, mas é um reporte e não se disse para fazer nada, ou que, afinal, o próprio Secretário de Estado nem o Primeiro-Ministro comunicaram, fizeram qualquer reporte ao próprio Governo e, afinal, foi tudo feito pela senhora chefe de gabinete. De facto, tudo isto é muito triste, porque isto se passa no âmbito e no respeito ao Ministro, numa comissão parlamentar de inquérito que tem poderes de investigação criminal e, portanto, os testemunhos têm que ser verdadeiros. Sou pena de ver uma ilegalidade no que respeita à verdade desse testemunho e eu continuo a achar aquilo que achava, porque digam o que disserem, digam que a informação houve uma quebra de segurança ou qualquer outra razão, a verdade é que se há uma preocupação sobre um computador que terá sido supostamente furtado ou roubado, tendo ou não tendo informação classificada, isso é pouco relevante, isso é uma tarefa das autoridades policiais, porque precisamente o furto, ou o roubo, ou a divulgação de informação que deixa de estar nas mãos das pessoas que estava autorizada a usar essa informação, configura um crime. Tudo isso são tipos de crime. Furto, roubo, violação de segredo de Estado ou tentativa de violação de segredo de Estado. E, portanto, o SIS não tem funções de natureza policial, como tem sido dito, portanto, repetidamente. Um reporte não deveria ser dirigido ao SIS. Não, e repara outra coisa, aqui ainda por cima há aqui um problema mais sério, é que vamos pôr a hipótese que, sim senhor, houve esse reporte e houve uma quebra de segurança, porque realmente o computador foi levado para a casa da pessoa. Então, mas se a pessoa está em casa, neste caso o ex-adjunto do Ministro Galamba, se comunica ao SIS, como é que o SIS vai entrar em casa da pessoa? Portanto, é convidar o SIS, se a pessoa está na sua casa, a violar os direitos, liberdades e garantias da pessoa que supostamente não deve ter o computador e que o tem, ou que supostamente não deve ter a informação classificada que possui. E, portanto, à partida, uma vez que se deve ter dito que o senhor saiu a mal do Ministério, não sei, e que levou o computador zangado por ter sido demitido pelo telefone, também não podia ser, então, em vez de se pedir a intervenção policial, que depois só pode agir quando há ingerência na esfera da liberdade individual com mandado judicial, vai ser feito o pedido para a intervenção, pelos vistos pela chefe de gabinete, agora no governo ninguém é responsável por isto, pelos vistos, é a chefe de gabinete que então, em vez de reportar às autoridades policiais competentes, vai reportar ao SIS, e o próprio SIS aqui tem outra responsabilidade, porque não vai fazer aquilo que lhe mandam a qualquer preço. Quando alguém recebe uma ordem, ou pelo menos um alerta, ou reporte, seja o que quiserem, tem que depois ponderar, saber se deve ou não deve fazer algo em função das competências, das atribuições que tem e que estão clarinhas na lei. Ao contrário também do que se diz, que isto é uma coisa nebulosa, que há aqui uma lacuna que não se sabe bem, não há lacuna nenhuma. O SIS não tem sequer competências de intervenção quando há uma quebra de informação classificada. Porque há um outro organismo, de que se tem-se falado pouco, que é o Gabinete Nacional de Segurança. Precisamente uma das suas tarefas é credenciar e verificar os procedimentos e os canais do fluxo de informação classificada e dar acesso aos vários graus de informação classificada, e também deve ser esse mesmo organismo que deve agir quando há uma quebra de segurança, verificando se essa quebra existiu, em que termos, para que de futuro o assunto não se repita. Mas, entretanto, se essa quebra de segurança tiver uma natureza criminal e se for necessário agir com medidas de polícia, então isso só pode ser tarefa das autoridades policiais. Portanto, porque fica sempre do lado do SIS a responsabilidade pela atuação, mesmo que tenha havido um pedido. Sim, porque neste caso partimos sempre do pressuposto que é necessário um ato coercivo. Portanto, porque é que o SIS aqui é chamado? É que é preciso também perceber. É chamado na base de um suposto que não se verificou, que era o suposto de que o SIS teria poder coercivo para poder forçar a pessoa a entregar o computador. Felizmente que isso não sucedeu, e o caso acabou por ser um caso de menor gravidade, porque o ex-adjunto entregou o computador, por segundo se diz, bem, embora ele tivesse dito que foi ameaçado e que se não entregasse bem, entregasse a mal. Mas
Apesar de tudo, de todos estes erros, o SIS conseguiu, ou o agente que agiu em nome do SIS, conseguiu o computador a bem, mas o pressuposto que se partiu era o pressuposto que o SIS podia agir a mal e podia ter uma interferência e uma intervenção e uma invasão na esfera individual do ex-chefe, do ex-adjunto, que tinha o computador precisamente na sua casa. E, portanto, este é que é o pressuposto que é preciso esclarecer. E, portanto, mal a senhora chefe de gabinete que reportou à entidade errada, autoridades policiais e também ao Gabinete Nacional de Segurança, e mal depois as autoridades do SIS, que agiram como agiram. Aqui também outro mistério é que, pelos vistos, o CIRP e o SIS estão em autogoverno, quer dizer, os seus responsáveis políticos, que têm o poder de supervisão do SIS, que é o Primeiro-Ministro, que não delegou essa competência a ninguém, não fez nada. Portanto, o SIS decidiu por conta própria, ou o CIRP decidiu por conta própria. Também não percebo. É uma coisa que isso não costuma acontecer. Mas seria mais grave se houvesse um pedido expresso para uma intervenção do SIS na recuperação de computadores? Sim, seria mais grave. É evidente que eu, como cidadão atento, o que é que eu vejo ao longo destas várias cenas e destas várias audições? Nós costumamos dizer que quando se conta um conto, acrescenta-se um ponto. Aqui é quando há uma nova audição, diminui-se uma palavra. E, portanto, a história vai variando do ponto de vista dos governantes para que se consigam fugir pelos pingos da chuva à responsabilidade que têm, que é uma responsabilidade política. Isto por um lado. Portanto, agora, de repente, ninguém do governo sabe nada, nem ninguém fez nada em relação à atuação do SIS. Pelos vistos, ninguém fez nada. Então, se é assim, até em relação ao SIS e ao CIRP, as decisões foram tomadas, então são da responsabilidade de quem? Dos próprios? Ninguém lhes disse nada, ninguém lhes pediu nada, ninguém os informou de nada. Portanto, eu acho que o assunto continua a estar em cima da mesa. E, portanto, eu penso que este caso, uma vez que não se resolve, infelizmente eu julgava que hoje encontraria aqui uma outra verdade, mas não, eu e todos os portugueses, eu penso que agora é necessário mesmo encarar de frente uma comissão parlamentar de inquérito aos serviços de informações de segurança. Até vai ter um efeito pedagógico, porque realmente as pessoas estão alarmadas. Isto pode ser um caso em si pouco grave, porque de facto não houve uma invasão da propriedade, ninguém foi torturado, mas é um caso em si de menor gravidade, mas é uma gravidade menor, mas é simbólica. E é preciso também que essa Comissão Parlamentar de Inquérito permita esclarecer, afinal, qual é o âmbito de atuação e até, por consequência, haver uma alteração legislativa que clarifique, afinal, aqueles que dizem que têm poderes implícitos que eu acho que não têm. Então, vamos fazer primeiro a investigação, saber o que é que aconteceu, quem é que fez o quê, apurar as responsabilidades e não andarem as pessoas a esconderem-se umas das outras e os políticos a esconderem-se das autoridades administrativas do CIRP e o contrário para proteger os políticos e, portanto, fazer uma comissão parlamentar de inquérito que terá características especiais, mas os serviços de inteligência não estão excluídos da capacidade de fiscalização do Parlamento, porque pode fiscalizar um setor da administração pública, que é o caso delicado, mas é um setor da administração pública que é a atividade de inteligência de Estado. E depois disso, talvez, alterar a legislação, ou esclarecer a legislação para que este assunto realmente não se repita ou não dê aso a estas interpretações mais, digamos, maximalistas de achar que o SIS pode ser um serviço de recolha de computadores, quando na verdade não tem essa função. Muito bem. Jorge Bacelar Gouveia, agradeço a intervenção no 1820. Uma boa tarde.